Sejam bem-vindos, todos que vão chegando aí, muito bom, né, tê-los aqui. Tá? E eu fiz uma postagem ontem que eu dizia o seguinte, gente, parece mentira, mas é verdade, né? Mas uma grande parte dos cristãos, eu posso chegar a pensar que seja a maioria, né, não sabem definir o que é princípio. Né? Confundem princípio com tradição, confundem princípio com a cultura religiosa. Né? E quando a gente pensa em princípio, a gente vai pensar que princípio é aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, tá? E aquilo que necessariamente, né, nasce em Deus. Nós temos muitas coisas de que é cultura, é tradição, faz parte da vida, são coisas boas, né? Mas princípio é aquilo que a gente pode retroagir, né? E ao retroagir, né, e ao olhar para trás, você necessariamente vai chegar em Deus. Né? E pensando nessa questão de princípios, né, eu trouxe assim a minha memória, né, a minha lembrança, né, e a minha percepção, algumas coisas que elas são princípio para nós. Vamos pensar, por exemplo, um princípio, né, que subjaz a todos os outros, caráter. Né? Caráter é um princípio. Caráter é aquilo que eu sou quando nenhum olho o está vendo. Né? É aquilo que eu sou no secreto. É aquilo que eu sou além da performance, né? Além do que eu mostro. Né? Caráter é aquilo que acontece no oculto e que necessariamente, se ele acontece no oculto, invariavelmente, em algum momento da minha vida pública, né? Isso vai se manifestar. Né? Caráter é aquilo que eu sou em mim mesmo. Né? E quando a gente pensa em caráter, vamos pensar no caráter de Deus. Né? O caráter de Deus nos remonta, né, aos seus atributos. Né? Está no caráter de Deus amar, está no caráter de Deus perdoar, está no caráter de Deus usar de misericórdia, está no caráter de Deus a justiça, né? Está no caráter de Deus, né, a bondade, está no caráter de Deus o eterno. Né? E são coisas do caráter de Deus que a gente chama de atributos que são comunicáveis. Né? Existem coisas do caráter de Deus que elas são incomunicáveis, no sentido de que só Deus pode ter Deus e ter isso em si mesmo, né? E mesmo assim, algumas coisas desses atributos, como por exemplo a eternidade, aquilo que é desde sempre, né? Deus compartilha conosco a eternidade, né? Mesmo que nós não sejamos desde sempre, mas a partir do momento que passamos a ser, nós somos eternos. Né? Então, caráter é um princípio, e caráter deve ser um princípio que norteia a nossa vida. Que é aquilo que eu sou. E caráter, a gente vai pensar assim, de caráter cristão, bíblico, da vida, né, do cristão, e não é necessariamente alguma coisa que surge somente dos meus valores morais. Então eu digo, não, eu sou um homem de bom caráter. Né? Biblicamente, todos nós nascemos em pecado, todos nós temos inclinação para o mal. Todos nós temos coisas escusas, né? Coisas que nós não gostaríamos de colocar o holofote sobre elas. Tá? Então, quando a gente pensa em caráter de vida, nós vamos pensar dessa vida que nasce em Deus, dessa vida que surge, né, a partir de um novo nascimento. Né? É impossível ter caráter cristão sem conversão, é impossível ter caráter, né, da perspectiva do que a Bíblia nos mostra, né, sem uma vida que surge da experiência com Deus. Né? Você pode ter bons valores morais, né, alguns mais, outros menos, né, mas isso vai culminar sempre na vida de um pecador miserável. Né? Na vida do novo nascimento, como Jesus fala, né, do nascer, né, do Espírito, né, dessa dinâmica espiritual de quem estava morto, né, e agora vive, de quem estava longe, né, e agora está perto de Deus, quem estava, né, em oposição a Deus, mas agora foi reconciliado com Cristo e está numa nova dinâmica, né, ou seja, agora eu estou em paz. Eu conversava isso com a Ana ontem, né, agora eu estou em paz com Deus
estando em paz com Deus, eu tenho a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que guarda mente, sentimentos, emoções, né, pensamentos. Então, a partir dessa experiência de conversão, um novo caráter se estabelece. Né? E dessa vida que acontece no secreto em Deus, mas que pode se tornar pública, porque é uma vida que está em transformação e sendo transformada em cada dia. Então, o caráter, ele é um princípio. Né? Mordomia é um princípio. O que eu quero dizer com mordomia? Né? A consciência, a certeza, o senso de responsabilidade de que eu estou lidando com o que não é meu. Né? Então, vamos pensar desde a consciência mais privada o possível, de que é a consciência do nosso corpo, ou seja, quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando de alguma coisa que não é minha, mas que ela é de Deus. A Bíblia diz que eu sou templo, eu sou santuário de Deus, né? E eu vou responder a isso. Né? Então, seja a mordomia desde o que é mais privado e mais íntimo e mais pessoal, até a mordomia daquilo que é mais amplo, né? Como a terra, como o planeta, né? Que Deus nele me colocou para cuidar dele. Ou seja, a mordomia ela é ampla, muito ampla. Tá? E isso é um princípio. Eu estou cuidando daquilo que não é meu, mas daquilo que é de Deus. A consciência de mordomia, ela torna tudo na vida com uma dimensão, né? Torna tudo na vida com a dimensão do princípio de responsabilidade. Né? Minhas finanças, minha casa, minha família, né? Meus bens, em última análise, não são as minhas finanças, não é a minha casa, ou são as minhas casas, não são os meus bens, né? Mas é aquilo que é de Deus que Ele coloca na minha mão. Né? Isso é princípio. Né? A lei da semeadura é um princípio. Né? Eu colho o que eu semeio. Né? Invariavelmente, né? Não vou plantar laranja e querer colher banana, né? Não vou lançar um determinado tipo de semente na expectativa de que não, eu vou colher alguma coisa diferente, né? Nós colhemos o que nós semeamos, tá? Às vezes lançamos sementes ruins e a colheita é ruim, tá? E alguns, quando ouvem isso, entram em desespero. Então, eu estou lascado. Não tem jeito, porque quantas sementes ruins eu lancei na vida, né? Mas a gente tem que pensar que a colheita, né, ela não é a de eterno, no sentido de que ela é para sempre, né? E a misericórdia de Deus que se renova a cada dia, ela é a causa de nós não sermos destruídos. Né? Alguém disse uma vez, eu já repeti isso muitas vezes, mas acho que vale a pena repetir, né, de que misericórdia, que graça é nós recebermos o que a gente não merece. Né? E misericórdia é a gente deixar de receber o que merece. Então, em Deus, nós temos graça e misericórdia. Na graça, nós recebemos o que não merecemos. Ou seja, tem muita coisa que nós colhemos na nossa vida que é graça. Não necessariamente, né, fruto de uma colheita de vida, é graça de Deus. E tem muita coisa na nossa vida que nós deixamos de receber, porque é misericórdia. É como Deus encurtando a colheita, né, diminuindo a colheita de sementes erradas que nós lançamos. Mas isso não nos isenta, né? A graça e a misericórdia não nos isenta da responsabilidade. Nós somos responsáveis diariamente, né, pelas sementes que lançamos, né, pelo estilo de vida, né, que nós estamos vivendo. E nós também somos responsáveis, né, pela colheita. Que Deus nos dê graça, né, e tenha misericórdia de nós. Né. Está jogando uma semente ruim, meu irmão, pare hoje. Né. E aqui entra um outro princípio que eu quero abordar, de que é o princípio do autogoverno. Né. Ou seja, eu sou responsável pela minha própria vida. Eu sou responsável pela minha própria vida. Né. É o princípio lá do Gênesis. Né. Você é responsável. Né. Você decide. Né. Se alguém fez alguma coisa errada, né, eu sou uma vítima do erro dos outros. Não. Né. Você pode até sofrer consequência em função, né, do erro dos outros, com certeza. Né. Sofremos consequência do erro dos nossos pais. Então, quando eu digo o princípio do autogoverno, é aquilo que nos torna
seres humanos, né, à imagem e à semelhança de Deus. É o princípio do Éden, né, da árvore estabelecida e Deus dizendo, né, não coma. Tá? Ou seja, tome decisão em relação a isso. Né? É o princípio do autogoverno, é o princípio da santidade. Né? No Éden, né, o que governa e o que direciona a relação do homem com Deus não é a inocência, né, mas é a santidade. Ou seja, a inocência se transforma em santidade, ali no caso do Éden, quando o homem decide, né, por aquilo que Deus falou que se deveria fazer e decide por não fazer o que Deus disse que não era para fazer. E quando se toma a decisão errada, a queda, o pecado, não tem essa história de jogar a culpa no outro, né? Embora a gente veja no Éden, né? Deus fala, Adão, cadê você? E né, o Adão se esconde, estava escondido porque eu ouvi tua voz e fiquei com vergonha, fiquei com medo, né? Tu comeu o que você não devia comer. E aí Adão, a culpa foi Né? Adão lança a culpa em duas direções. A culpa foi do Senhor e a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Né? Como que dizendo, o Senhor que me deu uma encrenca, né? É a encrenca que o Senhor me deu é que me levou para esse buraco. Né? Deus pergunta para Eva, a Eva falou, não, foi a cobra. Né? Como dizia a canção antiga, a cobra se escondeu no mato, parece que ninguém pecou. Né? Responsabilidade ninguém quer aceitar. Né? A Bíblia é muito clara em dizer que, né, você é um ser à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque você decide. Você tem capacidade de autogoverno. Você tem capacidade de dizer não, né? E de dizer sim. Pastor, mas como é que isso funciona, né? No mundo espiritual? Paulo fala, miserável, homem que sou, né? O mal que eu quero... Aliás, isso está rodando hoje aí na internet, aí, né? O mal que eu não quero, esse eu faço constantemente, o bem que eu desejo, esse eu acabo não fazendo, né? E Paulo termina dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Paulo está usando uma linguagem uma figura de linguagem ali da necroforia, né? Uma estratégia de guerra horrorosa naquela época, né? Que foi usada, né, por povos ali pré-romanos, que amarrava, né, ao corpo de um prisioneiro uma pessoa que já havia morrido. Né, e a pessoa ia também morrendo, né, e apodrecendo aos poucos, ligada a um corpo que apodrecido, né, em estado de putrefação a ela. E Paulo usa essa figura de linguagem extremamente chocante para falar de coisas que estão atreladas à nossa vida. Mas a gente não pode esquecer de que o capítulo continua. Né, ele não termina no 7, né, ele entra no 8º. Aliás, o escrito de Paulo não tinha divisão por capítulo. Né? Então Paulo imediatamente entra, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou. Né? Em Cristo nós temos essa possibilidade revivida, reacendida, né? De tomar decisões em Deus, né? De tomar decisões agora guiado pelo Espírito, vivificado pelo Espírito. Né? Em Cristo, né, nós temos essa possibilidade, né, de autogoverno, né, e de autogoverno e ser governado por Ele. Então, eu coloquei aqui ainda mais 2 princípios para a gente passar para o legado. Eu coloquei ainda como princípio o princípio da individualidade e o princípio da aliança. Né? Com individualidade eu não quero dizer individualismo. A gente vive hoje numa sociedade que pensa na individualidade enquanto individualismo, no sentido de que sou só eu, né? E isso vai para o hedonismo, é meu prazer, isso vai para... desemboca em tantas coisas extremamente perigosas nesse nosso tempo. Mas quando eu falo da individualidade, eu penso naquilo que eu sou como ser único para Deus, naquilo que eu sou enquanto pessoa, enquanto alguém que tem nome para Deus, que tem essa individualidade, né, do nome único. O Apocalipse fala sobre isso, aquele que vence, ele vai receber uma pedrinha branca, né, na qual estará o seu novo nome, né, um nome que Deus escreveu e falou, filho, olha, isso aqui é exatamente a descrição de quem você é para mim. Né? E quando eu penso nesse princípio da individualidade, eu penso no princípio da identidade, de quem eu sou em Deus, do Deus que me conhece, que me sonda, que sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, né?
de longe, o salmista Davi, aqui na sua poesia, de longe penetras os meus pensamentos. Né? E ainda que eu estivesse extremamente deprimido, não quero ver a cara de ninguém, antes do dia amanhecer, eu vou lá, né, sei lá, para o meio do mato, eu vou lá, né, para os confins da terra, e chegando lá, ainda que eu entre num lugar escuro, numa caverna, ele diz, até ali a tua mão estará sobre mim. O Senhor me conhece ainda quando eu estava sendo formado no ventre de minha mãe. Quando nada nem ninguém podia sondar a minha forma e quando ainda não havia palavra na minha boca, o Senhor conhece tudo. Eu e você, nós somos únicos. Dá para dar um amém nesse trem, né, gente? Um amém, eu sou único, eu sou conhecido, eu sou amado, isso é um princípio eterno maravilhoso. Né? Alguém... Eu não me lembro agora quem exatamente, né? Mas eu digo isso, acho que numa explosão poética, né? Poético-teológica, chegou a dizer assim, de que se houvesse só eu na face da terra, fosse eu só um único ser humano, Deus teria enviado o seu Filho para morrer por mim. Né? Sim, ele veio e morreu, né, por todos coletivamente, é verdade. Né? Mas nessa coletividade ele morreu por mim. Né? Por eu, né? Por você, por mim, por você. Então, você é essa pessoa. Né? E a base desses princípios todos, né? A gente tem um alicerce nela que é a aliança. A aliança é um princípio eterno. O que é a aliança? É a palavra dada, né? É a palavra comprometida. Deus dizendo, eu fiz um pacto, né? E nesse pacto eu estou compromissado. Né? A ideia de aliança é isso. Né? É o caráter empenhado, né? É o caráter colocado em honra. A aliança no hebraico, né, que é a ideia de Brit, né, que a gente, na Brit Hadashah, né, que é a nova aliança. Mas no hebraico, quando se falava de fazer uma aliança, falava caráter Brit, né, ou seja, eu vou cortar, porque tem a ideia de quem corta na própria carne, de quem, né, derrama sangue, simbolicamente está dizendo, seja aí o cortado, despedaçado, né, se eu não cumprir o pacto ou a aliança, né, ou se eu não cumprir a promessa que eu estou fazendo. Né. Não é fantástico pensar em princípios? Né? Deus é um Deus de princípios. A vida cristã é uma vida de princípios. A palavra de Deus é uma palavra de princípios. Né? A nossa vida, a minha vida pessoal, o meu relacionamento com Deus é uma vida de princípios. O meu relacionamento em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, é uma vida de princípios. No meu relacionamento fora de casa, nos meus negócios, na minha profissão, né? No meu relacionamento na sociedade, no meu envolvimento na sociedade de forma mais ampla, né, tem que ser uma vida de princípios. Né? Nosso relacionamento como igreja, a igreja deve ser movida por princípios.